Ontem eu mencionei aqui no canal a história do Alexandre Frota integrando a transição do governo PT agora, né, que vai assumir o governo, e que ele faria parte dessa equipe de transição na pasta da cultura, e como isso revoltou muita gente. Muitas pessoas, a classe artística também, principalmente, né, ficou indignada por essa escolha e porque ele participaria dessa pasta, sendo que haveria outras pessoas para poder fazer isso. E aí isso foi uma grande briga, uma grande treta ontem à tarde, até um ponto que o Alexandre Frota publicou o seguinte aqui no Twitter, vou ler para vocês, depois a gente vai analisar um pouquinho essa história porque vale mencionar. O Frota diz o seguinte: fala pessoal, tenho visto os ataques covardes e preconceituosos que eu tenho recebido por ter sido convidado para a transição na cultura. Ataques inclusive à minha família que vem de uma ala da esquerda sapatênis do Leblon. O preconceito está na transição que fala de um país plural. O preconceito está na cabeça deles que falam da diversidade, de oportunidades para todos, de respeito às diferenças, sem julgamentos. Não é bem assim. Como estou de boa e não quero problemas, vou ficar com minha família e declinar do convite. Obrigado. E depois ele passou o dia on fire, retweetando apoios das pessoas, dizendo sobre isso, o que ele poderia ter ajudado, quais eram as preocupações dele, e na verdade isso aqui já é um desdobramento, como eu falei ontem aqui, de uma treta que se deu na classe artística, ou com várias figuras, várias personalidades da esquerda, entre elas Zé de Abreu, Pedro Cardoso, Márcia Tiburi, que não aceitavam que o Frota fizesse parte dessa transição. E o negócio esquentou tanto que depois de um tempo ali na treta entre Frota e Zé de Abreu, o Frota acabou mencionando o filho de Zé de Abreu, que morreu, e aí realmente o negócio ficou bem feio ali, escalou bastante, e muita gente que estava apoiando o Frota nessa história passou a questionar aí até que ponto que ele mudou também. Eu quero analisar esse ponto porque nos traz algumas indagações, não apenas sobre figuras, né, que fazem essa mudança de posição, mas sobre posições da esquerda. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva aqui no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar no engajamento aqui e também para você ser notificado de vídeos novos. E lembrando também que está rolando o meu Clube do Livro Filosófico, no qual todos os meses analisamos uma obra ou de filosofia pura, algum filósofo importante, ou de algum autor de literatura que aborda questões filosóficas. No próximo mês, agora dezembro, falaremos sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Então, se você quiser participar, link na descrição aqui, está rolando uma promoção de Black Friday, então vá lá, clique, você terá um preço promocional para o Clube do Livro e também terá um preço promocional para o meu outro curso que se chama Como Vencer um Debate Tendo Razão. Então você aproveite a oportunidade, faça parte desse grupo, dessa comunidade de leitores, para a gente poder se encontrar todos os meses aqui e analisar obras e pensar a sociedade, o mundo, nós mesmos, o que nós somos, que é a tarefa do canal aqui, que a gente possa parar sobre certos temas e nos indagar sobre eles e questionar as coisas. Então se junte ao Clube do Livro Filosófico comigo. Link na descrição aqui desse vídeo. Então, só mencionando esse caso do Frota, ontem suscitou algumas perguntas aqui, algumas indagações, né, sobre se é possível que as pessoas mudem, se devemos aceitar as pessoas que mudam ou não, como é que a gente faz isso. Mas hoje eu quero levar para um outro aspecto. Porque, como eu falei ontem, houve muita gente que se revoltou com a escolha do Frota de participar dessa equipe de transição e achavam que não seria possível perdoar alguém como ele que foi, de fato, da ala bolsonarista, alguém que realmente causou aí nesse enfrentamento à esquerda, né, que era um bolsonarista raiz, que tinha lá uma postura bastante beligerante, bastante combativa e que prejudicou muita gente. Então, havia esse receio, havia essa rejeição à figura do Frota. Eu não diria que é preconceito. O Frota usa o termo preconceito ali, não sei se é preconceito, é um pós-conceito, na verdade, né? As pessoas estão avaliando com base no histórico dele. O receio é, de fato ele mudou ou não? É oportunismo ou não? Mas não é preconceito. Isso aqui é uma avaliação posterior. É posterior aos atos do Frota. Pode ser um preconceito em relação aos atos futuros dele. Então já tem um molde aqui, né? Uma estrutura pré-formada que nos leva a avaliar possíveis atos dele. Mas é um pós-julgamento. Isso aqui com base no histórico do Frota. Então não seria preconceito. Mas realmente você percebe que é uma certa ala da esquerda que é bastante reativa a novas vozes, que é bastante reativa também a figuras que vêm de outros campos. E aí essa é uma pergunta que a gente levantou durante um bom tempo, durante o mandato do Bolsonaro, quando se falava numa frente ampla, quando se falava em unir os divergentes, como diz o Lula, né? Unir os divergentes contra os antagônicos, unir os divergentes em torno de uma proposta de país. Então, assim, quem entra nesse jogo, né? Quem entra nessa frente ampla? Até onde vai? Porque certamente há um limite. Você vai aceitar umas pessoas, mas não vai aceitar outras, né?
Frota é aceito? Sérgio Moro seria aceito se quisesse? Eu acho que não, né? Mas quem é aceito? O Alckmin foi aceito. O Alckmin é um adversário histórico do PT, né? Fazia parte do PSDB e de repente agora é o vice-presidente na chapa do Lula. Então, alguém que era um adversário do PT, adversário do Lula e foi aceito. Entre outras figuras que estão integrando agora esse governo e que estão integrando, inclusive, essa equipe de transição. Até onde vai esse limite? Eu me recordo de ter mencionado semana passada aqui um documentário chamado A Lavagem Cerebral do Meu Pai, que contava a história de uma documentarista norte-americana relatando a radicalização do pai dela. E o curioso desse documentário, são várias coisas na verdade, mas um ponto interessante é que muitas referências, autores, né, intelectuais que eu usei, né, pesquisando sobre a extrema-direita, estão lá nesse documentário da entrevista. Entre eles o George Lakoff, que é um linguista norte-americano, um cientista cognitivo, e ele menciona alguns pontos importantes dessa radicalização da direita. E aí entra uma grande diferença que existe entre a direita, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, quanto em outros países, e a esquerda. Porque é o seguinte, a direita tende a se unificar em torno de certas pautas comuns. Então, sim, nos Estados Unidos, que aconteceu, e no Brasil também, você teve direitistas das mais distintas vertentes de direita, porque são várias vertentes também, que se unificaram em torno de 3 pautas comuns. Entre elas, a pauta contra o aborto, a pauta armamentista e a pauta por Estado mínimo. Então essas 3 pautas foram suficientes para unificar todas as alas direitistas existentes em torno do projeto de poder. Vamos nos unir em torno desse objetivo comum e deixar de lado, por hora, temporariamente, as nossas diferenças. Então a direita se fortaleceu e se fortalece com base nessa unificação em torno de pautas comuns. Isso raramente acontece com a esquerda. A esquerda, ela tende a agir no sentido contrário. São vários grupos de esquerda e elas tendem a se concentrar nas divergências. Então, assim, você tem núcleo comum também, um núcleo comum que é o combate à desigualdade social, por exemplo, um combate aos preconceitos, mas a esquerda tende a se focar nas minúcias, tende a se focar naquilo que nos distingue. E aí, jamais conseguem se unificar de maneira eficaz ou de maneira consistente, prolongada. Você pode pensar em momentos históricos no qual houve esse movimento de formação de frente ampla, mas basta qualquer tipo de fissura mínima para que isso desmorone e acabe. Esse, inclusive, é um ponto que me incomoda muito na esquerda brasileira e na esquerda no geral, porque você tem grupos que são extremamente, sabe, enfáticos e militantes e que, sabe, tendem a querer distribuir carteirinha de quem é esquerda. Ah, não, você sim é esquerda. Se você adota certas pautas, certa visão de mundo, certos autores, certos livros, você é de esquerda. Se você não adotar isso, você é um liberal, você é uma pseudo-esquerda, você é um infiltrado, quinta coluna. Então, isso é muito chato, isso é muito insuportável, na verdade, porque realmente tem uma espécie de pureza ideológica, uma expectativa de certa pureza política que não existe no mundo real. Ninguém é puramente, sabe, comunista, ninguém é puramente social-democrata, ninguém é puramente marxista. Sempre há um confronto de ideias e uma mescla de ideias que atravessa as pessoas. Então, essa mania de querer distribuir carteirinha e dizer você pode, você não pode, isso é péssimo para a esquerda. E talvez seja o elemento que dificulta tanto a tomada de poder, a manutenção de poder por grupos de esquerda, porque estão sempre em conflito, estão sempre em embate e estão sempre tentando destruir qualquer um que tenha um protagonismo na história. E a gente retorna aqui à direita pensando como eles fazem, porque de fato eles, além de se unificarem e porem de lado as diferenças, eles criam lideranças, eles estão dispostos a treinar as pessoas, que é o que mostra o documentário, né? Como ao longo das décadas foram criando think tanks, foram criando institutos para treinar novas lideranças de direita. Desse modo, concentrar o poder na mídia, concentrar o poder na publicação, na academia e assim ir moldando pouco a pouco o imaginário coletivo. Enquanto que a esquerda está ali, sabe, se digladiando entre si, sabe, lutando por migalhas e sem ter uma visão e um projeto em longo prazo. E é claro que isso dificulta tremendamente a formação de uma frente ampla, porque para isso é preciso que você ponha de lado as diferenças. É preciso que você faça concessões, inclusive. Faça concessões, seja um pouquinho menos intransigente e acabe com essa visão tosca e infantil de pureza ideológica. O que eu percebi no caso do Frota talvez tenha um pouquinho a ver com isso. Talvez tenha um pouquinho a ver com essa pureza ideológica de achar, olha só, esse aqui é um traidor, esse aqui é alguém que veio das outras fileiras dos inimigos e não tem lugar aqui. E aí você acaba repelindo um possível aliado. Alguém que poderia somar nessa luta e que poderia trazer uma visão diferente, que pudesse acrescentar alguma coisa. Tem um termo que a esquerda utiliza que eu acho péssimo também, é lamentável, chamado aliado tático. Que é basicamente dizer o seguinte: você é meu aliado provisório, eu vou me juntar com você durante esse momento de crise, por exemplo, e depois, assim que passar esse momento, eu vou te esfaquear pelas costas. Então, esse termo aliado tático, para mim, é tão ruim, porque a esquerda usa isso não apenas para grupos adversários, de fato, grupos, sabe,
uma centro-direita, por exemplo, mas usa para outros grupos de esquerda. Então você que é um progressista, por exemplo, tem que ficar o tempo todo de olho para não ser esfaqueado pelas costas por outros grupos de esquerda que simplesmente acham que você é um quinta coluna, um falso esquerdista. Então isso é muito lamentável e eu acho que não ajuda nem um pouco nesse jogo. O debate foi nessa direção. Com essa treta entre Zé de Abreu e Alexandre Frota, o tema que surgiu foi esse. Que chatice da esquerda purista querer ficar, sabe, definindo quem pode participar ou não, quem pode mudar ou não, quem pode se regenerar ou não, quem pode mudar de opinião ou não. Isso é realmente bastante triste e eu acho que acaba, de fato, repelindo as pessoas. Ao invés de agregar as pessoas em torno de um movimento de combate ao bolsonarismo, de combate ao fascismo brasileiro, de combate a esse momento de crise da democracia, em vez de contribuir para isso, acaba sendo um jogo de apontar o dedo para o outro. Você fez isso no passado, você é isso, você é aquilo, e para mim, pelo menos, né, na minha visão, isso ajuda muito pouco. Isso ajuda muito pouco a sanear o debate público. Como eu falei, a treta ficou bem séria quando o Alexandre Frota joga essa história da morte do filho do Zé de Abreu. Isso ficou bem feio mesmo. Aí muita gente ficou bem chateada e um pouco, sabe, confusa. Mas o que acontece foi isso, né? Alguém foi convidado a integrar essa transição aí do governo PT agora, né, para assumir ano que vem, que aceitou. Deu uma repercussão negativa, muita gente criticou e ele se afasta e tá pegando fogo agora lá na internet a treta. Tenho duas perguntas para vocês hoje. A primeira delas tem a ver com essa noção de frente ampla ou de uma composição, né, de um grupo de transição agora, por exemplo, que fosse divergente, que fosse com diferentes vozes. Até onde é o limite? Até onde vai isso? Quem pode entrar e quem não pode? E o que você pensa ou como você observa essa mania da esquerda, no geral, da esquerda de distribuir carteirinha? Você é realmente um esquerdista e você não. Você é um liberal. Você não pode participar disso. Você não é revolucionário, você é um, sei lá, reacionário, não sei. O que você pensa sobre isso aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para uma força, se inscreva no Clube do Livro, está com promoção de Black Friday, vá lá, link na descrição e a gente se vê por aí. Um abração e até mais.